Jeff the Killer. Jeff the Killer é um dos inúmeros personagens criados por fãs de terror na internet, sendo popularmente conhecido como Creepypasta. Fazendo bastante sucesso no ano de 2010, o nosso intérprete adquiriu uma enorme fama entre os jovens, principalmente aqueles que adoram ler fanfics do gênero sobrenatural. Curiosamente, o garoto foi inspirado em Jeffrey Lionel Dahmer, um serial killer americano que assassinou diversas pessoas, tornando-se conhecido por atos de canibalismo, ou seja, devorava a carne da vítima após ela falecer. O nosso personagem fez a sua primeira aparição em 2008, ano em que alguns membros de comunidades contaram sobre uma lenda urbana envolvendo o Jeff. Caracterizado pela sua aparência amedrontadora, ele visita qualquer criança que se recusa a dormir quando os pais mandam. Então, ao desobedecer a ordem, o garoto aparece e aterroriza a vítima, deixando-a em pânico por conta do rosto pálido e seu sorriso cortado. Não bastando isso, o personagem é mencionado em diversas fanfics espalhadas pela internet, todas contando a história de um assassino impiedoso que adora ver os seus oponentes confusos. Além do mais, Jeff adquiriu uma parceira rival, chamada Jenny the Killer, sendo criada pelos fãs do intérprete com o objetivo de terem algum caso amoroso entre eles, por exemplo, assassinar os seus alvos pela noite. A suposta inspiração para o nosso amado personagem foi Jeffrey Lionel Dahmer, um serial killer americano que assassinou mais de 15 pessoas do sexo masculino, ocorrendo grande parte dessas mortes na década de 90. Algo notório entre a creepypasta e a história desse homem é que ambos acabaram mudando de residência, local onde frequentaram uma escola e eram constantemente zoados pelos colegas por conta do comportamento estranho. Por fim, Jeffrey ficou frustrado após uma série de eventos darem errados em sua vida. Afinal, ele confessou para a polícia que seus desejos de assassinar pessoas começaram aos 15 anos de idade. No entanto, colocou em prática tempos depois, mais precisamente em 1991, ano em que os agentes já estavam desconfiando sobre as mortes de vários garotos da cidade. Semelhante a Jeff the Killer, o homem utilizava facas durante as matanças, esquartejando, na maioria das vezes, os corpos das vítimas e escondendo-os após fazer atos impiedosos. Enfim, podendo ser inspirado em mais de uma pessoa. O nosso personagem, segundo os fãs das creepypastas, teve a sua história baseada em Dahmer. Aliás, caso você queira saber mais sobre esse serial killer, clique aqui. Aparência: Jeff tem uma estatura mediana, possuindo em torno de 1,72 m, contendo, também, um físico magro e fraco, portanto, não apresenta músculos visíveis pelo corpo. O rapaz é dito marcante por conta da fisionomia, mostrada ao longo da história, popularizando-se entre os fãs pela simplicidade no seu design, sendo normal se fossemos comparar com os demais personagens mencionados nas lendas urbanas. O garoto, antes de participar da briga ocasionada em uma festa, era normal e não possuía qualquer característica peculiar. Porém, após o confronto envolvendo os marginais, Jeff começou a alterar o seu psicológico, além de ter a face completamente queimada, deixando-o, de certa forma, estranho aos olhos da sociedade, pois ele havia se tornado um assassino e seu rosto tinha sido desfigurado. Com a sua nova aparência, o jovem era visto com estranheza pelos médicos, pois a face dele ficou esbranquiçada, sendo perceptível os grandes e grossos lábios vermelhos que foram cortados por ele mesmo depois que recebeu alta do hospital, adquirindo uma aparência semelhante ao personagem Coringa da DC Comics. Enfim, Jeff the Killer tem os fios capilares longos e bagunçados, os quais possuem a mesma coloração das suas pupilas escuras. Aliás, o garoto traja roupas simples do cotidiano, pois consiste, basicamente, em um moletom branco e uma calça preta, podendo mudar a cor das vestimentas conforme as lendas contadas pelos internautas. Personalidade: embora seja apenas uma creepypasta criada por fãs, o garoto, na sua história mais conhecida, era alguém feliz e brincalhão, sempre aprontando travessuras ao lado do seu irmão chamado Leo. Obedecendo os pais, a sua família tinha uma vida normal, longe de quaisquer problemas ocasionados pela sociedade. Portanto, Jeff possuía uma personalidade diferente da que conhecemos nas lendas.
O comportamento do nosso personagem começou a alterar-se após os seus progenitores decidirem mudar de casa. Então, quando chegaram à nova moradia, conheceram alguns vizinhos que convidaram os dois garotos a irem em uma festa de aniversário. Ao conhecer três marginais dentro de um ônibus, a personalidade de Jeff se alterou drasticamente, pois havia ocorrido uma pequena briga naquele veículo, deixando-o agressivo e, depois de vários acontecimentos, os rapazes voltaram a enfrentar o nosso intérprete. Todavia, em um estado de fúria, o rapaz conseguiu levar a vantagem e acabou matando os três. Nesse confronto, o seu rosto foi completamente queimado, transformando-se na aparência que consta nas creepypastas. Por ter passado por essa experiência conturbada, o jovem tornou-se perigoso ao ter seu psicológico abalado, sendo considerado um sociopata em busca de sangue, além de manipulador e egocêntrico. Mostrando frieza em seus assassinatos, ele matou a própria família, esfaqueando, por último, o seu querido irmão. Outras lendas afirmam que o menino sobreviveu. Desequilibrado emocionalmente, os contos dizem que o personagem está apenas obedecendo à sua mente doentia, portanto, matará qualquer pessoa que esteja no meio do seu caminho, principalmente aqueles que ousam ficar acordados até tarde da noite. História. Assim como as demais creepypastas existentes pela internet, o nosso personagem possui diversas histórias diferentes. Portanto, irei citar a que faz mais sucesso entre os leitores. Inicialmente, Jeff era um simples garoto que vivia com a sua família, longe de quaisquer confusões. No entanto, o pai do garoto acabou recebendo uma proposta de emprego, então, tiveram que morar em outra cidade. Lá, eles conheceram os seus novos vizinhos. Aliás, um casal convidou a família de Jeff para uma festa de aniversário que viria a acontecer em poucos dias. Logo, aceitaram tal convite, pois poderiam conhecer melhor os demais rapazes e, com isso, formar novos amigos. Posteriormente, chegou o tão esperado dia de aula. Assim, eles foram para o ônibus muito empolgados, mas acabaram ficando surpresos ao verem três marginais cobrando uma taxa. Então, sentindo-se humilhado por aquilo, Jeff se enfureceu e atacou os garotos, sendo obrigados a fugirem daquele local após as agressões acontecerem. Ao chegarem em casa, os dois irmãos resolveram esconder o acontecido. Todavia a polícia chegou à casa deles a fim de descobrir quem foi o responsável. Liu havia ficado com pena do irmão, portanto, disse para os agentes que a culpa era dele e, ao saberem da informação, os agentes levaram o rapaz para a delegacia, dando pena de 1 ano. Dias após esse acontecido, o dia da festa havia chegado. Assim, os pais de Jeff decidiram ir ao aniversário, levando o garoto junto. Ao chegarem na comemoração, o nosso intérprete notou os 3 garotos, porém, diferente de antes, estavam querendo revanche. Então, depois de alguns acontecimentos, eles espancaram Jeff. Nesse meio tempo, o personagem acabou perdendo a razão, tornando-se extremamente violento com as atitudes. Portanto, revidou os golpes e assassinou 2 dos garotos. O terceiro, por sua vez, acertou uma garrafa de vodka na cabeça de Jeff, fazendo o álcool ou ser derramado sobre a sua face. Aliás, antes de falecer, ele conseguiu acender um isqueiro e jogar contra o nosso personagem, fazendo o rosto dele ser completamente queimado, ou seja, desfigurado. Após o ocorrido, Jeff foi levado ao hospital para curar os seus ferimentos. Logo, os médicos colocaram uma máscara feita de gesso para cicatrizar com mais velocidade. Então, depois de 1 ano internado em estado grave, vai entender, né? O garoto foi liberado para visitar a sua família. O seu irmão, Liu, já tinha sido solto da prisão. Quando retirou o gesso, os parentes ficaram espantados pelo rosto esbranquiçado, deixando todos surpresos pelo futuro do intérprete, já que ele havia matado 3 pessoas. Por fim, após terminarem de jantar, a mãe dos garotos foi dar boa noite. No entanto, Zoe encontrou Liu dormindo no quarto. Procurando por Jeff, ela achou o rapaz cortando os seus próprios lábios, ficando semelhantes aos do Coringa, personagem da DC Comics. Desesperada pela figura medonha, e a mulher correu em busca do marido para contar o que ocorreu, mas acabou achando ele morto. Gritando por ajuda, ela foi morta pelo rapaz. Então,
Ao ouvir os sons vindo do quarto, Liu abriu os seus olhos lentamente enquanto estava deitado na cama, percebendo somente Jeff em cima dele sorrindo e segurando uma faca. Em seguida, ele apenas permaneceu imóvel, dizendo ao garoto as seguintes palavras: SHH, vá dormir. Habilidades diferentes de muitas creepypastas presentes na internet, o protagonista dessa história não possui qualquer poder sobre os indivíduos, muito menos alguma habilidade paranormal como no caso do Slenderman. Já mencionado ao longo desta wiki, o intérprete era um simples garoto que vivia ao lado de sua família. No entanto, após acontecer diversos conflitos em sua vida, ele acabou adquirindo uma personalidade violenta. Então, eliminou os seus adversários e a própria família. Jeff, por sua vez, prefere assassinar pessoas pela noite, pois está escuro e ninguém pode vê-lo através dos móveis. Nas creepypastas contadas, percebemos claramente que o jovem demonstrou ter uma velocidade de movimento elevada, conseguindo desferir inúmeros ataques em suas vítimas enquanto atacava pelas sombras. Apresentando uma furtividade anormal, o garoto é capaz de esconder-se em diferentes regiões da casa. Então, quando o seu alvo passa, ele apunhala pelas costas, almejando, na maioria das vezes, o pescoço do ser. A força de Jeff não chega a ser grande. Entretanto, ele derrotou 3 marginais facilmente após ser agredido por eles, utilizando os próprios punhos para cometer tal crime. Obviamente, dependendo da creepypasta contada pelo autor, o personagem pode vir a adquirir poderes, tais como uma resistência fora do normal ou a habilidade de prever os movimentos do adversário, como as mais variadas versões e fanfics que contam sobre as aventuras do nosso intérprete. Algo notável e predominante em vários contos é que Jeff pode aumentar a sua força e resistência consideravelmente quando entra em estado de insanidade, podendo nocautear pessoas facilmente, além de não sentir dor aos danos recebidos durante os confrontos. Conclusão: Jeff the Killer é uma das creepypastas mais famosas existentes entre os leitores, ficando atrás somente do nosso querido Slenderman. Conhecido pela sua fisionomia, o nosso intérprete acabou fazendo sucesso por possuir uma personalidade sádica, além da sua lenda ser bem simples se fossemos compará-la com as demais presentes na internet. Possuindo um passado trágico, porém, verdadeiro, o personagem conseguiu chamar a atenção das pessoas por conta disso, já que é humano e não contém nada sobrenatural em sua história, como visto ao ser agredido e queimado pelos seus adversários. Fazendo tanto sucesso quanto Slenderman, o personagem ainda ganhou uma parceira chamada Jenny, essa que possui uma lenda semelhante ao do rapaz. Então, sendo guiados pela insanidade, os dois uniram forças e trabalham juntos, assassinando as suas vítimas sem piedade. Aliás, eles são bastante shippados pelos leitores, considerados, na maioria das vezes, como namorados. Por fim, fazer essa wiki foi bem fácil, pois sou apaixonado pelo gênero terror, além de eu gostar de algumas creepypastas, principalmente as do Slenderman. E essa foi a história contada hoje. Achou o vídeo legal? Deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos. Falou, galera!